Voltamos para o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Eduardo Caetano, presidente da Academia Joseense de Letras. Bom, Eduardo, aí você entra em 2018, começa a se ambientar lá, né, no seu espaço. E como é que você vai parar na presidência da Academia? Pois é, eu não sei. Me faz uma pergunta menos capciosa que essa. Fica até vermelha. Como é que eu fui parar nesse lugar, né? Você sabe que durante a posse o prefeito estava lá, prefeito, vice-prefeito. Sua posse de presidente, né? Na minha posse. E era uma coisa. Então eu tive a ousadia de falar para minha esposa, às vezes a gente imagina uma situação e a gente trabalha, mas não sabe quando a situação vai chegar. E chegou essa situação. O prefeito sentado ao meu lado, e ele chegou atrasado, estava em outro compromisso, ele chegou, e ele falou, não, ele pegou o microfone, falou, ele fala muito bem, falou, vim aqui só para te dar os parabéns, desejar sucesso e tal. E eu tinha conhecido ele um dia anterior, num evento do colégio. Mas como eu fui parar lá? Então eu vou buscando meu espaço e vou entendendo como as coisas funcionam. E eu participei de algumas posses, né, dos presidentes anteriores e tal, e num biênio anterior o Fabrício foi presidente. Fabrício Correia, né? Fabrício Correia, e eu fui diretor da chapa dele. E aí eu já comecei a entender, como já me dá um destaque, né, porque eles me chamaram para compor até por uma questão de energia e de querer trabalhar e tal, eu fui chamado para compor essa chapa com ele. E aí eu ganhei mais destaque ainda. Comecei a preparar, a entender essa parte burocrática, né, documentação e tal, e de organização, e financeiro e outras coisas. Isso já me deu bastante visibilidade. E aí no fim do biênio dele, nós montamos uma chapa. Eu, como presidente, Val Saab na diretoria cultural e Drica aí na diretoria administrativa. Daí você fica até o ano que vem, é isso? Eu fico até o ano que vem. A gente fala que é um biênio, né? Mas a gente entra no meio de 24 e sai no meio de 26. Então ele dá 2 anos, mas pega 3, né? Assim, o ano inteiro que você vai pegar, só esse de 25, né? Só esse agora. E daí, eu lembro que você foi lá na Academia Jacarense de Letras algumas semanas atrás, né? Lá na sede da academia, você falando de como é que é a rotina de vocês lá na Academia Joseense. E vocês falaram que não tem uma sede. Sim. Que vocês batalham há muito tempo, falam com a prefeitura, com outros órgãos, e até hoje não conseguiram. Como é que é essa dificuldade? Para Jacareí conseguir a sede também demorou anos, né? Sim. Como é que é para vocês isso lá na academia, dessa batalha de conseguir um lugar para se reunir? Pois é, eu posso não responder essa pergunta? Então, durante a nossa posse, eu deixei claro 2 objetivos. O primeiro é que a Academia Joseense de Letras torne-se conhecida nos 4 cantos da cidade, como são outros meios de comunicação, outros são outras mídias e outras instituições, através da nossa participação em feiras e de escolas e tal. E a segunda, eu joguei uma batata quente no colo do prefeito. Falei, olha, a segunda é conquistar a nossa sede. Mas, muito mais do que eu ficar em frente à prefeitura com cartaz, queremos sede, queremos sede, é entender o que nós estamos deixando de fazer. Porque, embora nós tenhamos ficado 25 anos sem atividade, mas a fundação é em 1980. E já com utilidade pública e tal, eu quero entender o que nós precisamos fazer, que documentação nós precisamos ter, que tipo de entrega, assim, de todas as maneiras, porque estamos deixando de fazer alguma coisa que ainda não, porque que está dificultando isso. Então eu pedi já algumas vezes reuniões com o prefeito desde então, e para eu entender e buscar, né, isso. Então, a resposta é: não temos sede. Resumindo, né? Não temos sede. E os nossos encontros eles acontecem na Biblioteca Cassiano Ricardo. A Secretaria de Educação gentilmente nos cede esse espaço, um espaço excelente, um prédio excelente.
bem no centro da cidade e tem tudo a ver com a academia, porque é Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo, né? Então é o patrono da academia. Patrono principal, né? Isso, na fundação, né? É o patrono da academia mesmo, não é de um acadêmico, era da academia. E é isso, hoje estamos buscando, não temos sede e a gente quer aprender, assim, até me coloquei numa condição de aprendiz, assim, eu estou aprendendo essa função, a ser presidente, né, a estar presidente, isso a gente não é, a gente só está, a estar presidente e entende, a gente precisa aprender como a gente faz um pedido, de repente a gente está pedindo da forma errada, não sei, sabe? Esse tipo de coisa. E as reuniões, elas acontecem com que frequência lá na academia? Uma vez por mês, na primeira quinta-feira do mês. Então, teoricamente, são 12 por ano, né? 12 reuniões por ano. Teoricamente. E para você, essa quantidade é boa? Você pretende... Já conversou com outros para... Olha para minha cara, Rodrigo Romero, não é suficiente, cara. Não, 12 por ano. Na verdade, são 1 hora. A reunião ela tem 1 hora por mês. 1 hora por mês para a gente decidir muita coisa. Não dá. Não dá. Então, eu e a Val sabe, a gente se fala quase todo dia sobre assuntos da academia. E quando tem algum evento, alguma coisa, as comissões se conversam e se interagem mais, porque nessa reunião de 1 hora de um mês a gente geralmente leva os resultados, faz alguma votação importante tal, para decidir em conjunto, mas o tempo assim, não dá, não sei, não dá, para quem quer trabalhar não dá. E lá são 30 cadeiras ou são 40? Lá são 30 cadeiras hoje. E estão todas ocupadas ou não? Não, hoje nós temos 26 ocupadas. 26. Então tem 4 vagas aí, né? Tem 4 vagas. Mas já com edital, ou não? Não, ainda. Não há previsão. Ah, não é? Não há previsão de edital, porque nós fechamos um agora. Então entraram 6 novos acadêmicos. E a gente tem alguma série de trabalhos ao longo deste ano ainda e para o ano que vem que a gente não quer mexer com isso agora, porque é trabalhoso, assim. E a gente tem que se dedicar com mais carinho para fazer isso. Então, o número de acadêmicos é pouco, mas por hora a gente não tem condição de fazer outra coisa. Vamos falar agora do seu livro, Provocações, né? Provocações. Como é que surgiu a ideia de fazer o livro? Conta um pouquinho do conteúdo do livro também. Esse livro é a coletânea Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, na câmera, para o pessoal ver o livro aqui. Eu nem tirei a capa do livro, né, cara? Aí, ó, Provocações. Provocações, ele, na verdade, é a coletânea dos textos que eu publiquei desde 2015. Então, e ao longo dessa caminhada eu vou entendendo um pouco, conhecendo o Hilda Hilst, Antônia Bujanra, Oswaldo Montenegro, Fernando Anitelli, esses caras que têm a provocação, Sérgio Vaz, são as minhas referências biográficas, né? Não, bibliográficas. Bibliográficas. E aí eu começo, os primeiros textos são muito assim, contando a história e tal, em um determinado momento eu começo a entender que eu posso ter a minha forma de escrever, a minha assinatura enquanto provocador e agente cultural. Então aí tem muita coisa tem algumas coisas sobre política, sobre religião, sobre futebol, aí eu faço algumas homenagens, tem texto sobre Galvão Bueno, Fábio Rabin, o Rafinha Acústico de Taubaté, e muita coisa sobre algumas coisas sobre política, e mostra um pouco do que eu penso sobre política. Enfim, é isso. Então vou fazer um lançamento de um livro agora em maio, sobre os 50 anos da paróquia Santa Rita de Cássia. Não tem data ainda, mas se não for maio vai ser junho, mas por agora. Porque quando eu fui eleito presidente, alguém falou para mim assim, que quando tem um presidente sem livro publicado, aí só que a gente sempre tem um anjo que nos acompanha, né? O Wilson R., ainda vivo, ele falou assim, não, eu vou te ajudar a publicar um livro. Se o seu livro está pronto, ele está. Assim, era só juntar, não está pronto.
Ele fez um trabalho impressionante, um mês ele estava realmente... Veio na hora certa. Na hora certa. Então... E agora, e é uma... O pessoal fala que é uma cachaça, né? Que você publica um, você já tem outro. É outro, tem outro. Então eu tenho o livro das entrevistas que eu estou fazendo, contando a história das entrevistas. E assim vão surgindo outras ideias. E é fácil para você escrever assim, quando você para e vai no computador escrever? É fácil desenvolver um texto? Porque geralmente eu fico matutando o texto antes, né? Por exemplo, eu quero muito escrever sobre o Papa agora, que ele faleceu e tal. E uma das coisas que tem me chamado a atenção, além de essa questão teológica, religiosa, né, cristã, que para mim, como católico, é muito, muito forte, eu estou achando é uma excelente oportunidade para nós aprendermos termos novos em português, sabe, termos daquela linguagem difícil. Por exemplo, a missa do 21 de abril foi uma missa de sufrágio do Papa. Então, que, sabe, e o nome técnico, né, do vestuário, né, da vestimenta do Papa, esse tipo de coisa. Mas eu gosto de escrever. E só que eu escrevo assim no momento que eu tô... Geralmente é madrugada, a hora que a molecada tá dormindo. Não tem barulho nenhum. Não tem barulho, aí eu fico ali, meus devaneios ali. Dos livros que você leu já nesses anos todos, tem algum que mais marcou você? Ou algum assunto que mais marca você? Tem uma trilogia nacional do Daniel Pedrosa, Setor 27. E ele fala sobre... Ele conta a história do Brasil, mas num olhar dele de ficção, através de um acidente nuclear que nós tivemos e tal. E ele parte desse ponto, e aí ele traz... ele é até classificado como Leonardo da Vinci, Dan Brown brasileiro, que ele faz essas conexões com a história e ficção. Código da Vinci. Sabe, ele traz muito isso. E eu achei muito... E eu achei ele por acaso. Eu estava o autor, eu estava numa livraria, eu perguntei para atender, eu quero ler de um autor nacional. E aí tinha 6 mil livros internacionais. Falei, esses 3 aqui são de autores nacionais. Aí eu comecei a ler Daniel Pedrosa, São José dos Campos. Eu falei, não é possível. E a livraria era lá no Vale Sul. Eu falei, E aí mais ainda, nós trabalhávamos juntos lá na empresa. E eu falei, então você já conhecia ele antes, aí né? ficou fácil de... Não, e a pessoa super... foi um livro que me marcou muito, assim, de questão de tudo, né? Ele participou da Bienal, ele vendeu 5 mil livros, hoje ele é um cara... É muito, muito bom para nós termos pessoas dessa magnitude. Enquanto eu tenho um livro publicado e não vendi 100, nós temos esse... Mas cada um tem o seu momento, né? Então eu estou aprendendo a questão de publicar, de escrever, enfim. Para a gente encerrar, a gente contou um pouquinho da sua trajetória, você falou um pouco da história dos seus pais, né? O seu pai que era padre, daí conheceu sua mãe. Hoje, olhando para trás, que características de personalidade que você vê que você tem que é do seu pai e que é da sua mãe, particular sua? Pergunta capciosa, hein, rapaz? Eu acho que do meu pai a questão de agregar pessoas, de ter essa facilidade de agregar mesmo, sabe? De forma simples, de forma assim, ser empático, né? E a minha mãe, eu acho que é a questão de disciplina. De disciplina e de entendimento de lugar, assim, sabe? Que a gente pode estar onde a gente quiser estar. Onde a gente, obstinação, né? Obstinação, porque fazer o que ela fez, de casar com um padre, vir para cá, constituir uma família e... isso não é para qualquer um, não, né? Há 40 anos, então, e manter... Tinha tudo jogando contra. Então, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Boa, excelente pergunta. E agora para a última pergunta mesmo. Qual que é o seu maior defeito?
Acho que é não ter defeito, pô, louco, sacanagem. Não, eu tenho um grande defeito que é eu subestimo muito. Eu me subestimo e subestimo as pessoas, as situações, sabe? Às vezes eu sou um pessimista, assim, putz, eu era mais, hoje eu sei que eu não, não, mas não, na verdade, olha, eu sou até otimista, mas eu fico pensando assim, mas não sei, esse cara aí, sabe? Não tem muita confiança nos outros. Nem em mim. Falei, não sei, o que eu vou fazer na academia de letras, por exemplo? Não, isso aí. E muitas vezes eu pensei em desistir, mas as coisas começam a dar certo, não, eu tenho que parar de subestimar. Aí vem a característica da sua mãe, a obstinação. A obstinação. Então eu fico. Isso acontecia muito, assim. E eu me subestimava muito, assim, até pela timidez, pela gagueira, né, e tal. Mas eu acho que isso é um defeito. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter visitado a gente aqui na TV Câmara Jacareí. Rapaz, eu agradeço muito o seu convite. E eu tenho uma frase que, assim, do Sérgio Vaz, que diz que milagres acontecem quando a gente vai à luta. E isso aqui para mim hoje desculpa. É a mesma sensação que eu tive quando eu estava com o prefeito tomando posse. É uma coisa que eu imaginei que poderia acontecer. O dia que você mandou mensagem, eu falei que não acredito. Muito louco isso. Eu falei que essa função, esse estar presidente, está me levando a lugares e a situações que eu muitas vezes me subestimei e eu pensei, sabe, eu posso, mas então eu estar aqui hoje para mim é muito, muito louco, assim, muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, a gente agradece a sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.